Bom, pessoal, então, dando continuidade ao nosso evento, nós vamos dar, então, início à mesa 2, que é o tema já entrando agora de maneira específica em relação à Embrapa, né? Então, nossa mesa 2, o tema Embrapa Pública, Diretrizes e Formato Jurídico. Então, eu queria convidar para essa mesa o Paulo Petersen, que é doutor em estudos ambientais, coordenador executivo da SPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia, e vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Queria convidar também, para fazer parte dessa mesa, o Dr. Fernando José Rich, mestre em Direito do Trabalho, sócio da LBS Advogados e assessor jurídico de várias entidades sindicais. Bom, nós estamos com um pequeno atraso, que é normal, são 11h38, nós vamos dar então início. Conforme falado anteriormente, nós temos então mais ou menos 20 minutos para cada intervenção, né? E em seguida nós abriríamos então o debate nesse plenário. Eu queria só fazer uma rápida intervenção inicial. Esse tema, esse debate, ele é muito importante para nós da Embrapa, perante o que já foi colocado aqui na mesa anterior, da nova estrutura jurídica das leis que foram aprovadas, que desestrutura o Estado Público brasileiro, e a Embrapa está imersa nesse processo. E assim, pesquisa como a Embrapa, uma empresa de pesquisa agropecuária, para que ela deve pesquisar e quais seriam as diretrizes, né, para que, para quem, que é um pouco o tema do nosso fórum, para que, para quem, e quais seriam então as diretrizes de uma empresa efetivamente pública com caráter da Embrapa. E nesse processo, que formato jurídico seria então mais interessante, se é o atual, se seria um outro? Tem várias discussões acontecendo no nosso sindicato, tem uma proposta de um projeto que vem os companheiros aqui da seção sindical SESG, que chama-se Autarquia Especial, é uma proposta, enfim. Nós queremos abrir a discussão, efetivamente, de uma Embrapa pública, né? Que Embrapa é essa, que Embrapa nós queremos efetivamente, e quais seriam as suas diretrizes, e quais seriam as alternativas de um formato jurídico dessa Embrapa pública. Então, eu passo a palavra para o nosso companheiro Paulo Petersen. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Mário, pelo convite. Eu, na verdade, até me surpreendi quando o convite chegou e o título, porque de formato jurídico não entendo bulhufas. Então, eu já disse isso ao Mário, quer dizer, mas por que você está me chamando para debater esse tema? Porque, de fato, eu não me sinto em condição nem de dar os primeiros pitacos nesse campo. Mas eu entendi que o convite teve muito a ver para discutir essa outra dimensão do debate, que é o caráter público da Embrapa, e pelo fato também, o Mário e vários companheiros e companheiras que estão aqui sabem que eu tenho já há muitos anos transitado pelos corredores de várias unidades da Embrapa, e também na Embrapa em Brasília, a partir de uma posição de vínculo com movimentos sociais, com o campo das ONGs e que tem uma perspectiva crítica em relação à forma como nossos sistemas agroalimentares estão organizados, como foi desenvolvido nosso sistema de pesquisa, de extensão, de ciência e tecnologia, e com uma perspectiva científica crítica, que é a proposição da agroecologia. Quer dizer, então, durante todos esses anos, essas participações, que evidentemente não é minha isolada, mas de todo um campo que vem se articulando em torno da Associação Brasileira de Agroecologia, Articulação Nacional de Agroecologia, que reúne movimentos, redes do campo da sociedade civil, de como, a partir de uma instituição que não foi criada para pensar a agricultura nos moldes que a gente defende, como por dentro dela conseguir ir transformando. Então, na verdade, e partimos do suposto que, apesar de todas as contradições, e a gente sabe, a Embrapa criada no início da década de 70 com uma missão muito clara de reafirmar um modelo histórico
de um país que é marcado pela concentração fundiária brutal, pelas monoculturas, pela lógica agroexportadora, né, que prevalece na estruturação da nossa economia nacional, e a Embrapa, junto com um conjunto de outras entes e políticas, é instituído num determinado momento histórico para atualizar esse projeto. E eu faço o salto para o momento atual, porque eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, eu acho que, e tudo que eu escutei aqui na primeira mesa confirma essa tese, nós, na verdade, estamos no ajuste adaptativo desse mesmo projeto. Nós não estamos vivendo um outro projeto. Quer dizer, esse projeto é um projeto da agricultura e o Brasil, dentro do contexto mundial, do capitalismo, quer dizer, o capitalismo ele vai avançando e as instituições vão se adaptando e se ajustando em função das condições necessárias daquele momento histórico para reproduzir o capitalismo, e isso a gente sabe que é assim. E esse momento é um momento que o Brasil está alinhado a esse movimento do capital internacional. Nós vemos outros países, claramente na América Latina, mas também pela Europa, próprios Estados Unidos, a gente vê que esse é um movimento conservador, da destituição do poder do Estado na regulação do público. É brutal, avassalador e rápido, como foi dito aqui. E a Embrapa está dentro desse jogo. Então, a análise da Embrapa por fora desse ambiente ele não faz o menor sentido. A gente sabe que esse é o contexto da nossa discussão. Portanto, eu acho que o debate jurídico ele faz todo sentido, porque a gente precisa ter horizontes também de pensar uma forma de idealizar o que deveria ser, mas, ao mesmo tempo, nós temos resistências, enfrentamentos no campo político, que é preciso nós pensarmos como que nós vamos, e acho que essas duas coisas devem ser pensadas em conjunto. Quer dizer, eu diria que assim, essa participação, nós vivemos esse momento dos governos Lula e Dilma, um momento onde nós tínhamos um pouco mais de oxigenação dentro da própria Embrapa, para desviar de um roteiro que já estava pré-determinado. Quer dizer, essa oxigenação ela se dá tanto do ponto de vista, quer dizer, nós vemos dentro da própria Embrapa, dentro do seu quadro funcional, pesquisadores que se desviam, que procuram fazer coisas de forma diferente, né? E que têm relação com movimentos sociais, que vêm procurando fazer pesquisa baseado em outros paradigmas e outras metodologias. E a Embrapa, a gente sabe, é uma instituição extremamente hostil a esse tipo de inovação, né? Então, mais hostil, mas apesar da hostilidade, que inclusive eu localizaria um dos elementos assim que são mais enrijecedores numa instituição de ciência e pesquisa, é o seu próprio sistema de avaliação. O sistema de avaliação da Embrapa é um sistema draconiano que impõe sobre os pesquisadores uma lógica de produtivismo academicista, né, que muitas vezes não tem muita relação com produzir resultados para a sociedade. E, por outro lado, a ideia de que esse sistema vai gerando um certo modus operandi que vai tirando as margens de autonomia. Então, a gente vê, e eu, inclusive, fui membro de conselhos assessores de algumas unidades da Embrapa, e, portanto, eu tive a oportunidade de debater planos de desenvolvimento da unidade, aquele ritual, né? E ia percebendo assim, que em várias unidades você tinha os marginais, né? Os grupos que desviam e que procuram, que têm uma perspectiva crítica. Eu acho que isso é extremamente positivo. Muita gente, mas muita gente isolada e dispersa, né? Quer dizer, de como pensar uma outra perspectiva da prática científica e pensar o próprio papel da Embrapa dentro desse contexto. Quer dizer, esse período foi um período que, durante algum momento, a gente teve uma certa expectativa de que, inclusive, foi o período que a Embrapa criou seu marco referencial em agroecologia, a partir de um processo interno de reflexão e em diálogo com movimentos sociais, uma coisa
extremamente inovadora, mas nós não conseguimos manter essas pontes. Eu acho que um dos grandes problemas assim, de como nós aproveitamos as margens de autonomia que existiam. Eu acho que nós aproveitamos muito pouco. E essas margens de autonomia se fecharam muito agora recentemente. E não só pelos aspectos das mudanças nos marcos regulatórios, mas também pelo que foi dito aqui agora há pouco, pelo próprio conservadorismo, né, e pelas formas violentas de cerceamento, né, da autonomia e da liberdade de expressão do pesquisador, porque fazer ciência sem isso, quer dizer, você mata, né, a essência da prática científica, que é exatamente a ousadia, a capacidade, a pluralidade de ideias, né? Então é isso que a gente, num ambiente assim, ele é muito funcional para quê? Ele é funcional para uma lógica de prestação de serviço para o mercado. E isso, como foi dito também, não é de hoje. A Embrapa, esses anos todos, a gente vê que a Embrapa é isso, sempre foi isso, né? E a gente vê com muita apreensão, quer dizer, esses movimentos mais recentes agora, inclusive fala-se em reestruturação das unidades agora vão operar para foco em produtos. Quer dizer, quando a unidade ela passa a ser concebida a partir da entrega de produtos que são demandados, quer dizer, inclusive a prospecção da demanda também é uma questão muito estranha, né? Onde é que estão as tendências e os sinais da sociedade? Porque a sociedade nessa hora aparece, né? A hora a Embrapa ela é pródiga também, na sua retórica oficial, de usar o termo sociedade. Uma visão grandiloquente, né? Agora, quando você vai para os conselhos, em muitos dos conselhos que eu participei, e o próprio sistema de avaliação, a gente vê que sociedade que está lá, que são majoritariamente representantes do setor privado. Embora você tenha movimentos sociais e tudo, mas minoritários e sem espaço. Essa foi a razão pela qual nós defendemos a criação de um espaço próprio para a discussão da agenda da agroecologia. Foi criado um fórum de agroecologia na Embrapa, exatamente porque não adianta a gente sentar num espaço onde a gente é minoritário e não é compreendido. Se é para avançar numa agenda, vamos criar um espaço específico. E junto à presidência da Embrapa, que foi exatamente na época da gestão do Silvio Crestano, que houve essa possibilidade, né, de abrir novos canais de diálogos internamente, né, e da Embrapa com um conjunto de movimentos. Eu falo essa questão dos conjuntos de movimentos porque essa que é uma outra questão que a gente precisa explorar como proposição, quer dizer, onde é que está a nossa capacidade de resistência. Nós viemos de um período de ditadura militar que as forças de resistência e de proposição estavam muito vivas, mas muito dispersas. Quer dizer, a começar pelas comunidades eclesiais de base, tudo, que deram depois origem aos nossos movimentos sociais nacionais e tudo. E esses processos de resistência e luta, eles nunca deixaram de existir, localmente. Nós temos proposições, grupos, organizações muito localizados que continuam lá na luta por outro tipo de agricultura, construindo novos mercados, vinculando, construindo redes. E junto a essas redes locais tem muitos pesquisadores da Embrapa. Mais recentemente foram criados núcleos de agroecologia. Tem mais de 140 núcleos de agroecologia espalhados pelo Brasil. São núcleos de resistência. E em vários desses núcleos tem pesquisadores da Embrapa, universidades, quer dizer, formas de fazer uma prática democrática a partir de realidades muito localizadas, onde vai se elaborando demandas. Então, experiências ricas nós temos. Só que essa não é só experiência de prática científica, é de resistência política. O que minha percepção é que, muitas vezes, nós não tivemos a capacidade de vincular esses processos mais descentralizados, muitas vezes invisíveis, com as lutas, né, mais estruturadas, puxadas pelos movimentos ou pelo próprio sindicato, né, pelas nossas articulações, pela visão
Então, eu acho que tem uma certa desconexão entre uma força social emergente que aponta na direção de uma transformação, não só das nossas instituições, mas no próprio modelo, né, do modelo de desenvolvimento, e as estruturas, né, de representação que estão na luta também, mas que milita mais num espaço estrutural, institucional. Então, acho que eu sempre insisto nesse debate, porque nós saímos agora recentemente do Congresso Brasileiro de Agroecologia. Foram 6.000 pessoas, Congresso Brasileiro de Agroecologia. Pesquisadores, educadores, estudantes, muita juventude. É uma força social, uma força política imensa. Fizemos dentro do momento mais hostil, né, lá em Brasília, na beira do Palácio. Estamos lá, fazendo inclusive com recursos do Ministério da Agricultura. Até hoje nós estamos com um problema aí para resolver. Mas eu estou dando esse exemplo porque mostra que tem vitalidade e tem força de resistência. Como conecta essa capacidade de resistência com essas lutas que nós estamos pensando aqui como nós vamos fazer. E como coloca na agenda o papel da Embrapa. Porque muitas vezes, como essas coisas são tão desconectadas, a Embrapa não está na pauta. Isso é a realidade que a gente vê. Porque quando a gente fala como é que nós, dos movimentos sociais, nós das articulações, vamos ocupar o Fórum de Agroecologia da Embrapa, vamos propor... Quer dizer, nós temos tantas agendas, tantos temas, que a Embrapa ela nunca é priorizada. Isso é uma realidade. Né? Isso a gente precisa ter claro. E eu acho que aí tem problemas de todos os lados, que nós não soubemos dar a devida importância, a devida relevância do papel central que a Embrapa tem na articulação de um modelo hegemônico e como que essa mesma articulação ela pode ser fundamental para a desarticulação desse modelo hegemônico, né, perante a sociedade e tudo mais. Então, esse é uma análise mais política do momento que nós vivemos e, quer dizer, entrando agora nesse momento atual, e como que nós estamos nos percebendo para frente, quer dizer, acho que hoje, cada vez mais, acho que tem uma novidade, que é uma aproximação cada vez maior entre o campo científico, acadêmico e os movimentos sociais. Isso é uma coisa que a gente precisa ter claro. Acho que essas pontes precisam ser, inclusive, movimentos da ciência discutindo ciência cidadã, democracia na ciência, nas instituições científicas. Isso é novidade. Isso é a novidade e isso é a ponte para estreitar mais as pontes políticas, mas não só políticas, na prática também de fazer a ciência, com movimentos sociais, né, nos seus mais variados matizes, né, pela democratização da sociedade e tudo mais. Acho que esse elemento é grande. Essa é a razão que o Encontro Nacional de Agroecologia, que nós vamos realizar agora em maio, em Belo Horizonte, o tema é Agroecologia e Democracia. Né? E o tema de Ciência e Tecnologia é um dos temas chaves. Né? A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, está realizando em julho, no Rio de Janeiro, dentro da Fiocruz, um congresso que esperam 10.000 pesquisadores da área de saúde coletiva e democracia. Ou seja, o debate, quer dizer, situado para o momento que nós estamos, é exatamente, se nós não temos democracia na prática, na produção do conhecimento, na prática científica, dificilmente nós conseguiremos orientar, né, reorientar o modelo de desenvolvimento, dado o papel relevante que a ciência, para o bem ou para o mal, e eu explico para o bem ou para o mal, ciência absolutamente é uma necessidade, mas muitas vezes ela é usada para legitimar perante a sociedade determinadas as falsas soluções. Né? Vide o nosso modelo agroalimentar, como é que funciona. Então, é a ciência que está nos jornais todo dia, legitimando. Foi a Embrapa que falou, né? Foi o pesquisador da Unicamp que falou. Quer dizer, é um ente, a ciência é um ente neutro que apresenta legitimando as maiores barbaridades. Então, nós precisamos também debater por dentro dos espaços científico-acadêmicos para quebrar esse monopólio e mostrar que ciência não tem nada de neutro. Ciência tem lado. Agora, no momento em que nós
a evolução da Embrapa, com a Embrapatec, está apontando para uma lógica de orientar a pesquisa para produto, e quando nós falamos produto, nós estamos falando de tecnologias caixa preta, patenteadas. Portanto, nós estamos falando de mercadorias. A interface entre pesquisadores e a cidadania, que eu acho até curioso que a Embrapa chama de cliente, né? Até a terminologia é meio curiosa, né? Não é cidadão, é cliente. Então, essa mediação é feita pelo mercado. Talvez por isso se chame cliente, né? Isso não é de hoje, nós não estamos falando do governo Temer, isso é antigo dentro da Embrapa. E a gente não questiona esse tipo de terminologia. As terminologias que são bastante expressivas de um determinado sistema que é extremamente funcional, sempre foi funcional ao capital. Acho que talvez não sei quanto tempo me resta, mais 5 minutos. Eu acho que tem um elemento que, assim, para reforçar um pouco a ideia da agroecologia, e por que a agroecologia ela tanto é uma força social, que eu acho que os movimentos de agroecologia hoje no Brasil estão e no mundo. Nós vamos agora para a segunda conferência global da FAO sobre a agroecologia. Quer dizer, o que é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo é muito arriscada, porque também existe um movimento de cooptação, né, e de esvaziamento do sentido radical da agroecologia, e transformar a agroecologia num conjunto de tecnologias que esverdeiam, né, o modelo predatório, né, com todo o discurso de agricultura climaticamente inteligente, por aí vai. Então, eu acho que tem uma questão assim, extremamente complicada para nós, para os nossos enfrentamentos políticos, que são as narrativas. E como que a gente consegue desconstituir essas narrativas, a narrativa associada à mídia, né, o domínio da mídia, para fazer a luta política. Eu não vejo saída possível se a gente não faz uma aproximação entre o movimento interno nas instituições científicas com os movimentos sociais que estão lá no campo, lá nas redes, lá nos territórios, lutando. Não é simplesmente pensar os movimentos sociais no sentido mais amplo do debate mais genérico, mas eu acho que é se envolver diretamente na prática e na realidade dos territórios onde as lutas estão sendo feitas, porque isso traz, quer dizer, você permite essa vinculação, né, de lutas sociais e blinda, contribui para blindar, inclusive, pesquisadores que estão sendo criminalizados, né? Acho que essa é uma questão essencial. O caso do Fernando lá no Ceará é um caso emblemático. Quer dizer, inclusive porque ele é um dos pesquisadores que faz pesquisa junto com movimentos sociais, sempre fez, né, e está sendo criminalizado. Mas, por outro lado, é um caso extremamente publicizado, né, como emblemático, que permite colocar essa questão hoje, né, como debate. Então, ele, de certa forma, ele está meio blindado, não pelo lado jurídico, mas pelo lado político ele está. E não é fácil você enfrentar a situação. Então, eu acho que tem esse tipo de condição que a gente vai ter que pensar formas de resistência, né, para além das tradicionais formas de fazer política que a gente está acostumado. Acho que esse momento nos exige, porque é um momento de trevas, é um momento que nós estamos, nós não sabemos exatamente, acho que a intervenção militar no Rio, acho que talvez ela seja um exemplo talvez mais eloquente da capacidade que se tem de produzir narrativas legitimadoras dos absurdos, quer dizer, porque para todos os efeitos, para qualquer lado que você olhe, o que foi feito foi um absurdo, não tem o menor sentido. Quer dizer, na verdade, a intervenção militar no Rio é um acelerador da violência. O Exército não tem menor preparo para fazer isso, não foi convocado para pensar a operação, não estava planejado para fazer, mas o que a mídia tem feito, e que a gente está acompanhando, como que vai legitimando, nos coloca a necessidade de pensar como é que nós furamos esse bloqueio e produzimos nossas narrativas. Se nós não tivéssemos forças sociais lutando nos territórios, eu não estaria fazendo esse discurso aqui, mas nós temos. Nós temos.
E nós estamos, muitas vezes, desconectados delas. Então, o que está se pensando? Como é que... Ontem mesmo eu estava na reunião no Rio discutindo isso. Ou bem, nós vamos montar comitês de direitos humanos para denunciar, para mostrar que as arbitrariedades que já começaram e que são bárbaras nas comunidades mais pobres, porque evidentemente nós estamos falando aí de militarização das comunidades pobres, né? É disso que está se falando, inclusive até os memes aí dizendo, bom, está na hora daqueles que foram para a rua com camisa do Brasil ir para morar nas favelas, porque lá o Estado é mínimo e tem intervenção militar, é tudo que eles queriam. Então, é isso. Só que quem está sofrendo as consequências é exatamente a população pobre. Então, agora, não é uma população passiva, para nada. Está na luta. Está na luta nas formas mais variadas. Né? Então, eu acho que isso vale para o nosso debate aqui, da conexão entre essa defesa do Embrapa pública. Ela não passa simplesmente, eu acho que foi dito muito bem na mesa anterior, por defender um caráter público genérico. É preciso saber que a Embrapa, ela, apesar do seu formato jurídico como Embrapa pública, ela esteve e está a serviço do capital privado durante todos esses anos. Essencialmente. Né? A não ser as pessoas que estão lutando por dentro, que fazem suas conexões, suas redes. É exatamente aí que eu vejo que existe capacidade endógena de organizar uma luta. Agora, essa capacidade endógena, se não se vincular com as forças que estão lutando nos territórios, nós dificilmente ela vai ser abafada, criminalizada, e vamos perder a capacidade Então, tanto nós precisamos da ciência, né, para deslegitimar essas narrativas, né, que vão exatamente reafirmando esse modelo, e a ciência tem um papel fundamental, né, de apresentar outras realidades, outras verdades, mas também eu acredito que dentro das instituições científicas, se nós não tivermos capacidade de fazer o vínculo com os movimentos, pouco a pouco esse nosso movimento de resistência aqui ele vai sendo blindado, vai sendo desfeito. Então, um pouco essa a ideia, são ideias muito gerais, mas basicamente eu acho que a gente tem uma agenda aí, em 2018, de eventos, atividades descentralizadas e atividades nacionais, que eu acho que é importante a gente pensar como encontrar certas conexões para fazer com que esse debate que esteja sendo feito aqui seja conhecido lá e o debate de lá alimente essa resistência daqui. É isso aí. Agradecemos a intervenção do companheiro Paulo Petersen e passo a palavra ao Fernando. Alô, foi. Bom dia a todos e todas, já quase boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite do Mário, da Seção Sindical aqui de Campinas, para a gente conversar um pouco dos aspectos jurídicos. E também parabenizar pelo evento, a mesa anterior, com muito conteúdo, a fala anterior aqui do Paulo também. E falar um pouco dos aspectos jurídicos, mas a gente não tem como conversarmos sobre os aspectos jurídicos se a gente não fizer uma análise política e legislativa do que tem acontecido nos últimos anos. Fernando, tem como colocar as telas? Tem? Tem. Então, a gente precisa contextualizar com político, legislativo, o entendimento do judiciário sobre vários aspectos, para a gente entender a viabilidade jurídica de qualquer posicionamento. Então, até pela fala anterior do Paulo, o jurídico não conversa sozinho. Conversa com o contexto atual do país. Então, é nesse contexto que
a gente precisa tomar algumas diretrizes. Jurídica é um apoio para uma decisão política, para saber o melhor caminho, com a consciência da atual situação do país. Então, eu dividi a apresentação no contexto político, legislativo, entendimento judiciário do que aconteceu nos últimos anos, formato jurídico, falar um pouco das privatizações da Embrapatec, falar um pouco sobre o interesse de criar uma autarquia especial e tem uma reflexão do assunto. Contexto político. O que a gente tem nos últimos anos? Eu resumi a partir do impeachment. Alguns entendem que é impeachment, outros que é golpe. Eu estou na segunda interpretação. Mesmo antes deste momento histórico, já ocorreu algumas decisões legislativas desfavoráveis, mas estou colocando esse o parâmetro. Tivemos o impeachment, o golpe, e daí na sequência, o que nós tivemos? A gente teve a emenda constitucional 95, congelamento dos gastos públicos por 20 anos, já foi bastante debatido aqui na mesa anterior. Vocês já viram como foi o orçamento da Embrapa esse último ano. E quando se foi aprovado, o discurso era que não, daqui 5 anos, 10 anos, a gente verificaria os impactos disso. A gente já verificou no primeiro ano isso. E sem orçamento, qual a consequência? Corta tudo, corta cafezinho, corta ônibus, corta todos os benefícios. E numa negociação coletiva? Você tem uma norma coletiva, você passa a cortar de conquistas dessa norma coletiva. Qual que é o reajuste da categoria? Reajuste ou não existe, ou é pífio, é baixa inflação. Então, passa a ter um outro papel. Quem defendeu a emenda constitucional 95, falou, não haverá prejuízo, é só para o Estado não ficar gigante. Não haverá prejuízo porque o dinheiro não fica vinculado a determinados setores. Você pode injetar mais um setor e retirar de outro. A educação, a saúde não será prejudicada. Mas se não será prejudicada e poderá injetar mais dinheiro, de onde que vai sair? Provavelmente da pesquisa. Então, pode ser ainda pior do que é realmente a emenda 45 para a pesquisa. Ainda, tivemos a aprovação da Lei 13.429. É importante, é só fazer um esclarecimento, essa lei, ela é a lei de terceirização do trabalhador temporário, era uma lei que foi um projeto, iniciativa do Fernando Henrique, aprovada na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, Lula assumiu, pediu o arquivamento, não arquivaram, e daí ficou no Senado parado por mais de uma década, esse projeto de lei. E, então, mais do que desatualizado. E, simultaneamente a isso, teve a discussão do PL 4330. Foi aprovado na Câmara, estava no Senado, considerando a dificuldade que estava de aprovação, mobilização dos sindicatos, foi mais fácil aprovar essa lei que estava parada no Senado há quase 2 décadas, e aprovou no Senado e foi imediatamente sancionada, como se foi muito divulgado que a terceirização está totalmente liberada com esse discurso. Ela é específica para os temporários. E tudo bem, existe uma discussão se é só para os temporários ou para todos. Mas, ao meu ver, está liberada a terceirização de atividade fim só para trabalho temporário, não para todas as categorias. Se fosse aprovado o PL 4330, que foi o que mais noticiado, aí sim. Mas claro que existirão muitas discussões sobre isso. Ainda, o que a gente teve? Foi apresentado no final de 2016 reforma da Previdência. Teve o plano A do Executivo Federal, que era maléfico demais. Percebeu-se a dificuldade de aprovação. Fizeram o plano B, plano C, plano D. Ele foi minimizando os prejuízos aos trabalhadores. Continua sendo maléfica a proposta de reforma da Previdência. Tudo bem, está suspensa por hora a votação. Mas a gente tem que lembrar, mas por que a Previdência é tão difícil para aprovar? A reforma trabalhista passou como um trator. Reforma da Previdência é quórum qualificado, é emenda constitucional.
ou seja, precisa de 3/5 dos membros do Congresso. Ou seja, se ele não participar da sessão, é voto contra. Então, agora, quando é lei, se ele não é dos presentes a votação, como é o caso da reforma trabalhista. Então, a emenda constitucional tem uma dificuldade maior de aprovação. E nesse contexto que agora entrou ano de eleição, então pode ser que a gente se salve em 2018 da reforma. Mas esse é o debate do momento. Foi aprovada a reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista que só foi noticiado pela imprensa que acabaria com o imposto sindical e que as férias seriam divididas em três períodos. Então, como se fosse algo superficial. Não. Ela limita demais os sindicatos, a atuação dos sindicatos, enfraquece os sindicatos, ela retira uma série de direitos dos trabalhadores, tem alteração de mais de 100 artigos da CLT, e, além disso, ela, a partir do momento que enfraquece o sindicato, retira vários direitos, ainda possibilita prevalecer o negociado sobre o legislado. Ou seja, um negociado com alguém enfraquecido. Como que vai se negociar? Então, você vai negociar com alguém que está totalmente enfraquecido. Qual que vai ser essa negociação? Vai ser um leão e um gatinho. Como que vai se negociar nesses parâmetros? E uma série de alterações da CLT. Eu não vou detalhar porque fica infinita a nossa conversa. Mas é uma série e uma rapidez enorme. Tudo tramitou em caráter de urgência. Não teria justificativa técnica para caráter de urgência de uma lei que vigorava há muito tempo. E muitos sustentavam, não, a lei é retrógrada, precisa atualizar. Ano a ano tem alteração de 2, 3 artigos da CLT. Ela não estava desatualizada, porque todos os anos existiam atualizações sobre ela. Ainda, o que a gente teve mais de mudanças? Portaria 1129 do Ministério do Trabalho, alterando o conceito de trabalho escravo, ou seja, um ato do executivo alterando o conceito. Nesse novo conceito de trabalho escravo, nenhuma situação de trabalho escravo mais. Ou seja, o trabalho do Ministério do Trabalho, o trabalho do Ministério Público do Trabalho, ficou inócuo nesse sentido. Nesse aspecto, teve uma liminar que suspendeu os efeitos dessa portaria ela não está em prática, esse novo conceito. Mas a gente percebe o interesse do Executivo Federal em reduzir os direitos dos trabalhadores. Ainda, eu não vou me aprofundar tanto no tema que já foi falado, sobre o Marco Legal da Ciência, Lei 13.243, Ciência, Tecnologia e Inovação. Também reforma dos estatutos das empresas públicas, a Lei 13.303, até teve uma participação da Rita Serrano, que estava aqui presente na abertura, para minimizar os efeitos do projeto de lei. Algumas alterações ela conseguiu minimizar o conteúdo dela. Então, e todas essas alterações do marco legal, a gente mostra um viés mais econômico da empresa pública, um viés mais comercial, diminuindo, aumentando a parceria com a iniciativa privada, que visa lucro. É um outro modelo de Estado, é um outro modelo de sociedade que se pretende. E ainda, recentemente, e acho que ainda foi pouco debatido no movimento sindical, Resolução 23 do Ministério do Planejamento. O que é isso? É uma alteração dos planos de saúde das estatais. O que está inserido nessa resolução, inserida nessa Resolução 23? A estatal que tenha plano de saúde por autogestão, qual que é a consequência? A empresa não pode contribuir com mais do que o trabalhador. No máximo, é o teto de 50%. Esse é o primeiro requisito. Qual o segundo requisito? Não pode, nos planos de saúde que tenham sogro, sogra, pais, é vedado agora. Então, só filhos, esposas. Ainda, falei dos 50%. Além do teto de 50% de contribuição, 50 trabalhadores, 50 empresa, esse é o teto da empresa. Não pode ultrapassar. Além disso, o que a gente tem?
a gente tem um teto também de 8% desse gasto que a empresa realizar com saúde, 8% da sua folha de pagamento. Você não pode inserir mais do que 8% do que você gasta com todo o seu quadro de servidores, de empregados públicos, para plano de saúde. Você congelou esse teto. É só isso de congelamento? Eu não sei exato, no caso da Casa Embrapa, qual que é o percentual que tem de investimento do plano de saúde. E tem uma situação que atinge todos. Qual que é? Mesmo que não preencha os requisitos anteriores. O que foi gasto percentualmente pela empresa em 2017, você pega gastou lá 1 milhão. Esse 1 milhão representa quantos por cento do que foi pago de salário? Vamos imaginar que esteja abaixo dos 8%, seja 5%. Gaste pouco com saúde do trabalhador, do plano de saúde. 5%. Você pega esses 5%, por exemplo, de 2017, e pode acrescer até 10% desses 5%. Ou seja, se caso a Embrapa tenha injetado na Casa Embrapa 5%, por exemplo, não sei o percentual que foi, em 2017, para o futuro fica congelado 5,5%. Nunca, nenhuma estatal pode gastar mais do que 10% do percentual que gastou com o plano de saúde do ano 2017. É isso que está na Resolução 23. Então, isso para o futuro é preocupante, sabendo que ano a ano saúde sobe mais do que outros índices. Então, é algo que objetivo estancar o gasto do Executivo Federal no que se refere à saúde. Para o futuro, isso é muito preocupante. Então, eu falei um pouco do Legislativo, um pouco do Executivo. Eles vão falar assim, mas o que já que sua apresentação é no aspecto jurídico, o que tem no Judiciário para solucionar os problemas? A gente vai falar um pouco do STF. O que o STF julgou nos últimos anos que a gente pode ter como parâmetro nas questões de direitos sociais? Primeiro ponto, julgou sobre fundo de garantia no que se refere à prescrição. Ou seja, a prescrição tinha um entendimento consolidado da Justiça do Trabalho que a prescrição era trintenária, de 30 anos. STF julgou que é de 5 anos. Você pode reclamar diferença de fundo de garantia de 5 anos. Ponto negativo. Outra discussão muito grande, desaposentação, ou seja, o trabalhador aposenta, continua na empresa, continua contribuindo para o INSS e, posteriormente, ele de fato sai da empresa. E ele, considerando que contribuiu por mais alguns anos após sua aposentadoria, tentaram um recálculo dessa aposentadoria. Existiam julgados favoráveis de alguns tribunais, do STJ, o STF bateu o martelo ano passado e falou o seguinte, não, aposentou, pouco importa que você vai contribuir posteriormente. Não existe recálculo de aposentadoria, não existe desaposentação, você não tem direito a isso. Esse foi o entendimento do STF. Ainda, houve julgamento, ano passado, sobre greve na administração pública. Pode cortar o ponto ou não pode? Cortar o ponto do trabalhador e parar de pagar salário por consequência, é legítimo ou não, ou ofende o direito de greve? O STF julgou, não monocraticamente, julgou o plenário. O plenário do STF julgou no seguinte sentido. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cortar o ponto é cortar o ponto. Não pagar salário é não pagar salário. Se não está trabalhando, não tem que pagar salário. Esse é o entendimento do STF. Greve continua sendo previsto constitucionalmente, continua tendo o direito constitucional de greve, mas que assuma o risco da greve. Você não quer trabalhar? Não trabalhe. Você tem o direito de greve, mas não queira salário. É isso que o plenário do STF falou. Como que vai ter uma mobilização para o reajuste nesse contexto? Sabendo que o STF, no plenário, não foi de forma monocrática, colegiada, entende dessa forma. Como que vai mobilizar os trabalhadores para uma greve da administração pública? Ainda, houve terceirização, antes da reforma trabalhista, antes dessa lei do temporário, já era consolidado o entendimento do TST sobre a súmula 331, que
o que podia terceirizar, o que não podia, a responsabilidade subsidiária ou solidária da tomadora de serviço, por décadas já estava consolidado no TST. Vem o STF e reconhece uma repercussão geral, falando que ele não julgou o mérito, mas falando o seguinte: existe um risco de inconstitucionalidade nessa súmula, que precisa ser levado para o plenário, porque, como uma súmula pode vedar o direito de uma empresa contratar a outra considerando a livre iniciativa. Ou seja, eu não posso vedar uma contratação de uma empresa contratar outra para essa outra prestar serviço com outros trabalhadores. Ou seja, ainda não foi, pode ser que a nossa súmula 331 TST, que não é das melhores, o STF venha acabar com ela, com esse julgamento de terceirização. Além disso, pedido de outro julgado do STF, PDV, pedido de demissão voluntária, era pacificado na Justiça do Trabalho. PDV não quita contrato de trabalho. Você pode assinar um PDV, receber uma indenização de saída de um PDV, pedido de demissão voluntária. Empresa pública tem muito esse incentivo. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Você recebe um valor, se esse valor quitaria qualquer possibilidade de você reclamar no judiciário outras verbas. Era pacífico no judiciário. O PDV é para você sair da empresa, não está quitando nenhum direito anterior. Vem o STF e fala o seguinte: se for negociado com o sindicato esse PDV, quita sim o contrato de trabalho para nada mais reclamar. Então, se tiver um PDV, o sindicato não pode participar desse PDV sob o risco de esse PDV não quitar a totalidade do contrato de trabalho. E, ainda no mesmo sentido, houve um julgado do STF referente a um processo de Pernambuco sobre horas em etine. Horas em etine é horas de percurso. Aceitando um acordo coletivo que renunciava o direito das horas de percurso prevista na CLT, substituindo por cesta básica. Ou seja, antes da reforma trabalhista, o STF já estava aplicando o negociado sobre o legislado. Então é esse STF que a gente tem. Sem contar que agora tem Alexandre de Moraes, muita gente gosta do Barroso, mas o Barroso é um baita liberal, apesar de ser educado, fala muito bem, tudo, é um baita de um liberal. Os julgados eles são todas nessa linha bem liberal. Então, é isso que o STF julgou nos últimos tempos. Além disso, você vai falar assim, mas você está falando do STF, não é toda a matéria que vai para o STF. Tem o TST, trabalhista. Tem. Mas quem que está saindo agora da presidência do STF, do TST? É o ministro Ives Gandra. Ele analisa o direito do trabalho sob a ótica do capital. Se a gente analisar a jurisprudência do TST até 2003, ela teve uma evolução em favor dos trabalhadores de 2003, 2013, 2014. 2015, 2016, deu uma congelada um pouco, ficou meio... Agora foi muito... começo de 2016. Agora, meados de 2016, 2017, a jurisprudência nitidamente piorou. De forma... Tem muitas súmulas, a redação dela passou-se a ter outra redação para pior. Então, a gente tem um cenário do Executivo, muito ruim, do Legislativo, também muito ruim, e, se alguém estava com esperança de eu chegar aqui com uma solução jurídica para alguma coisa, do Judiciário, o contexto atual do Judiciário não é dos melhores. Então, não é dos melhores. Então, qualquer discussão, qualquer mudança é a mobilização, é a luta sindical, porque não tem para onde correr muito no judiciário. Pode ser um mecanismo para fazer barulho, mecanismo para... Existem muitas estratégias de ajuizar centenas e centenas de ações para que isso comece a ter uma jurisprudência em primeira instância, segunda, para que tenha um fato político. Pode ser utilizado o judiciário nisso, mas não como esperança que, chegando no TST, no STF, venha a ter uma solução para o assunto. Às vezes você pode criar um fato político em decorrência de alguns julgados de primeira instância para conseguir se negociar, conseguir fazer barulho, mobilização. Mas a gente tem todo esse contexto desfavorável. E a gente tem todo esse contexto desfavorável, e aí a gente tem a nossa pauta, que era aqui o objeto. Falar um pouco de privatizações, concessões, Embrapatec
Embrapa discussão de autarquia especial. Sim, já? Então vamos lá. Ó, privatizações. A gente sabe que o modelo atual do Executivo Federal é privatizar tudo. A gente não tem muito o que eu me aprofundar. São as concessões nos aeroportos, são as subsidiárias da Petrobras estão tudo indo embora, a bola da vez é a Eletrobras, tem tudo isso de privatização. A Embrapa é a bola da vez? Sinceramente, não acredito nesse momento de privatização da Embrapa. Não me parece que nesse momento esteja correndo risco. Por que eu entendo que não está correndo risco neste momento? Porque, simultaneamente a isso, tem o projeto de lei, que já foi aqui falado, da Embrapa Tech. Embrapa Tecnologia Sociedade Anônima, PL 5243. Esse PL, ao meu ver, ele vai tramitar com uma agilidade considerável. Já foi aprovado por algumas comissões. Se entrar no site da Câmara dos Deputados, parecer aprovado. Não tem nem, a resistência é pequena. E se a gente fizer uma leitura de alguns artigos, respeitando o tempo de 5 minutos, para o Mário não ficar, o objeto social. 7 minutos? 8. Objeto social da Embrapa Tech. A negociação e a comercialização das tecnologias, dos produtos e dos serviços desenvolvidos pela Embrapa, só pela Embrapa não, ou por outra instituição científica. Ou seja, prestação de serviço. Criou-se uma subsidiária para fazer negócio. Outra instituição científica, ou seja, é a festa da iniciativa privada aqui, os grandes grupos econômicos. Parágrafo 1º desse artigo 2º. Embrapa Tech poderá participar minoritariamente no capital de outras empresas para a consecução de seu objeto social. Ou seja, Embrapa Tech estará... Pode estar na Monsanto? Pode. Pode, não tem nenhuma vedação. Pode estar em qualquer laboratório? Pode. Não tem nenhuma vedação para isso. A Embrapa não estará, mas a Embrapa Tech estará. Aí o que a gente tem? É uma SA, capital fechado. O que a gente tem? Artigo 7º. Fica dispensada a licitação para a contratação pela Embrapa Tech, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Não precisa de licitação nenhuma. É uma empresa privada. Ainda. E como que vai ser a contratação desses trabalhadores? A contratação, tudo bem, vai ser concurso. Precisa ser o mesmo padrão salarial da Embrapa? Exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem a Cobra, tecnologia. Eles ganham 1/3 do que o Banco do Brasil ganha. É outra norma coletiva, é outra categoria profissional. Uma cuida de processamento de dados, outra do banco. Eles fazem essa divisão, apesar de ser muito discutível se é processamento de dados ou não. Então, é outra empresa, outro piso da categoria, outra faixa salarial, outros benefícios. Cria-se uma nova empresa. Qual que é a consequência disso na prática que a gente verifica? Vai ter mais concurso para a Embrapa? Não estou falando Embrapa Tech, para a Embrapa. Não. Pode ser que tenha um PDV para frente, vai só enxugando o quadro da Embrapa e vai crescendo a que traz recursos para a empresa. A Embrapa Tech aí vai funcionar. É tudo através da Embrapa Tech. Para aí, não. Olha a forma de contratação. A Embrapa Tech poderá, em conformidade com a lei, celebrar contratos por prazo determinado, mediante processo seletivo simplificado. Ou seja, não tem concurso público. Processo simplificado, o que é? Pode ser uma entrevista, pode ser só mandar currículo. Processo seletivo simplificado. Você cria a regra do processo seletivo simplificado. E por prazo determinado. A gente sabe que, na prática, esses contratos por prazo determinado na administração pública, por mais que aqui fale 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, na prática tem várias administrações públicas que têm 10 anos, 15 anos de prazo determinado. Vai renovando, depois sai, fica um tempo fora, depois volta, e vai mantendo esse ciclo. Ou seja, é uma precarização total das condições de trabalho. Isso atrelado com
à iniciativa privada. Então, é isso que é a Embrapatec. E, claro, de iniciativa do Executivo Federal, e nesse contexto do Congresso Nacional, a agilidade na tramitação, tudo bem, o Congresso parou para discutir outras questões políticas, mas a tendência é de aprovação. E falar um pouquinho, de forma bem rápida, existe uma proposta, mas não é projeto de lei ainda, apesar de já ter sido feita uma redação sobre um projeto de lei. Eu desconheço qualquer deputado que esteja cuidando do assunto. Mas existe uma iniciativa, foi acho que até do Simpaf Nacional, ou não sei se foi de outro Simpaf, no sentido de criar transformar a Embrapa, que é uma empresa pública, em uma autarquia especial. Fernando, você vê problemas sobre isso? Não vejo problemas sobre isso. Só que dentro do contexto atual, é completamente fora da realidade. Ou seja, uma empresa pública, ela tem personalidade jurídica de direito privado. Empresa pública é sociedade de economia mista. Autarquias e fundações, ela tem uma personalidade jurídica de direito público. O pagamento é por precatório, é uma série de situações que ela é mais congelada do que as empresas de personalidade jurídica de direito privado. Está na contramão de tudo que está acontecendo. Então, se arrumarem um deputado para apresentar, com certeza não vai andar esse projeto. E nesse contexto legislativo, dá até medo dar um projeto desse, porque relator de projeto pode mexer à vontade. Vai para o Congresso, ele pode voltar um Frankenstein daquilo. Então, por mais que as intenções sejam as melhores, que eu acredito que sejam, nesse contexto eu acho perigoso até. E a chance de aprovação é a mesma coisa que a minha Ponte Preta ganhar do Barcelona. Não, até pior. É como se o Guarani ganhasse o Barcelona. Muito mais difícil. Então, é algo surreal. Então, eu não quero fazer uma crítica direta a essa proposta, nada, mas a dificuldade nesse momento eu acho muito grande. Eu acho que não vai ter vontade política nesse sentido. Até eu verifiquei o material, tem um parecer muito bem feito pelo escritório do Aires Brito, de Brasília, é um ex-ministro do STF, não foi ele que assinou o parecer. Mas o parecer todo é no sentido da possibilidade jurídica de transformar em autarquia especial. Possibilidade jurídica tem. Você cria uma lei alterando. Ele é todo explicativo, falando da administração pública, muito bem feito, mas você precisa ter a vontade política. E vontade política, nesse atual cenário, eu acho muito complicado. Então, nesse sentido, eu tenho minhas ressalvas quanto a essa proposta. Não é projeto de lei, é uma proposta, porque ainda não foi, que eu saiba, ainda não tem nenhum deputado cuidando do assunto. Agora, só uma reflexão um pouco sobre do aspecto jurídico, que todas essas mudanças que têm ocorrido, ela muda todas as questões de direitos sociais. Direitos sociais, é uma mudança de paradigma, é um outro modelo de sociedade, Estado mínimo, é outra realidade. Ainda falando da Embrapatec, um exemplo típico aqui, ela pode contratar uma OS? Pode. Quem é de Campinas sabe o exemplo do Ouro Verde, que aconteceu até o assessor aqui do vereador Pedro Torinho, acompanhou de perto, Rogério acompanhou de perto os problemas do Ouro Verde, ou seja, ninguém recebeu, dinheiro que foi para lugares estranhos, os riscos que podem ser criados com OS. Então, a atual situação é outro modelo de Estado, uma regra de mercado de oferta e demanda nas relações de trabalho. O judiciário, nesse momento, não é uma solução. E toda discussão que precisar do judiciário, evitar ao máximo STF, TST, começar qualquer discussão na primeira instância, para tentar construir uma jurisprudência e criar um fato político nesse sentido, e ter uma esperança no próximo legislativo, no próximo executivo, para minimizar. Não acredito que tudo que aconteceu nesses últimos dois anos, a gente venha a conseguir desconstituir.
tudo o que aconteceu, mas ao menos, num outro cenário, minimizar todos os efeitos negativos lesivos aos trabalhadores. Então, é mais nesse sentido que é a minha fala, fazendo essas ponderações, e novamente agradecer aqui o espaço que o Simpaf nos deu para a gente falar um pouquinho desses aspectos jurídicos. Obrigado a todos, pessoal. Agradeço a participação e a contribuição do Fernando. Então, nós estamos um pouquinho atrasados, mas é normal, não estamos nem tanto atrasados. Eu acho que nós vamos abrir uma rodada só, então, né? Uma rodada de 5 intervenções. Então, podem se manifestar. Aqui tem alguém aqui? O Cacau. Podia me ajudar aí? Cacau. Osvaldo. Vinícius, Elanderson, quem mais? Zezinho. Tem só mais um. Não, está aqui, ó. Cacau, Osvaldo, Vinícius, Elanderson e Zezinho. Já foi, né? Paulo. A Paula. Então, a Paula então encerrou. São 6 inscrições. Tentar ser bem objetivo, pessoal. E aí nós vamos deixar para a Isa fazer as considerações finais. Então, para iniciar, o Cacau. Bom dia, gente. Sou Cacau, vice-presidente da seção sindical Embrapa Sede. Tá? Paulo, eu quero dizer que esse projeto é da seção sindical Embrapa Sede. Hoje é do Simpaf, porque conforme foi deliberado no último congresso, ficou deliberado que o Simpaf faria esse debate. E é por isso que eu estou aqui hoje, e com o coração aberto, viu, Mário? E eu entendo que esse projeto ele foi construído por um grupo de companheiros da Embrapa Sede, isso já vem de alguns anos atrás, com a preocupação da terceirização, dessa questão aí da reforma trabalhista. Então, isso foi um grupo de empregados da Embrapa Sede que elaborou, a seção sindical Sede vem contribuindo financeiramente com esse projeto, porque a gente acredita. Concordo com você plenamente de que a questão política é muito complicada para que a gente possa estar aprovando um projeto desse. É de autoria do Executivo, né? Ele pode muito bem lá, de vontade própria do governo, do temerário, aí chegar lá e decretar com a sua canetinha lá a transformação da Embrapa em autarquia especial. Bom, mas esse projeto que a gente está colocando aí, a gente está colocando para o debate. A gente está colocando para que o Simpaf faça o debate, e não é um projeto fechado. A gente sabe, eu concordo com o que você falou aí, mas nós temos todo o embasamento aí técnico da transformação da Embrapa hoje para a Embrapa autarquia, ou pode ser, nós queremos a Embrapa pública, né? Então, e nesse projeto aí, se você observou bem, tem a questão dos recursos, tem a questão da transposição, tem todo um cronograma que a gente trabalhou e que pode ser aprimorado, não é uma proposta fechada. A gente está aberto ao debate, né? E eu acredito que hoje é o momento mais crucial para a gente fazer esse debate. Nós temos eleições aí em outubro, vários candidatos colocados aí para concorrer, e eu acho que é um momento onde o Simpaf deveria estar aprimorando esse projeto, pois é um projeto inicial e deve ser debatido para ter uma defesa do próprio sindicato para levar aos candidatos que aí estão se apresentando como candidatos a presidente da República, e a gente fazer esse debate. Mas a proposta nossa é para levar ao debate, não é uma proposta fechada. E queremos que o Simpaf Nacional tenha esse compromisso e todas as seções sindicais se coloquem à disposição para fazer o debate. Nós temos pessoas qualificadas para ir na base, lá na unidade, fazer o debate, esclarecer, aprimorar, mudar. Estamos abertos ao diálogo. Legal, Cacau. Muito obrigado. Obrigado, Cacau. Passa a palavra então para o Osvaldo. Boa tarde aí a todos e todas. Saudar todos os guerreiros e guerreiras aqui do plenário. Parabenizar o Simpaf por essa iniciativa. Eu queria colocar principalmente para Paulo. Paulo, você fez muitas ponderações interessantes
e como traçar novas diretrizes para a Embrapa que queremos, no cenário onde a assistência técnica e extensão rural no Brasil foi totalmente destruída no governo Collor, e por isso que eu queria que você comentasse isso, porque a Embrapa já fez muita entrega à sociedade, tem muito que entregar ainda, mas tem esse gargalo que é a assistência técnica e extensão rural no Brasil totalmente esfacelada. E aí, apesar que a gente não tem governança sobre isso, mas eu acho que a gente não pode falar de ciência e tecnologia sem esquecer desse cenário de até totalmente esfacelado no Brasil. E também você colocou algo interessante, que é que a Embrapa precisa dialogar com os movimentos sociais. E aí eu coloco para todos os companheiros e companheiras aqui, que nós temos um instrumento extraordinário que pouco a gente utiliza, que é o balanço social. Eu acho que o balanço social pode ser esse instrumento, lógico, que o Simpaf também tem que passar a ter cadeira nessa discussão, nessa construção desse balanço social, porque eu acredito que pouco de nós aqui conhecemos profundamente esse instrumento de grande importância, que a gente pode fazer o contraponto, inclusive, com essa grande mídia que começa a tentar destruir a nossa imagem, e o balanço social é algo extraordinário, é um instrumento extraordinário que a gente pode fazer esse contraponto. Então, eu queria que você comentasse esses dois provocações nossas. Ok, Oswaldo, obrigado. Passo a palavra para o Vinícius. Então, boa tarde a todos e todas. Então, a primeira questão é essa que foi abordada, dessa luta de resistência, né, nesse momento, nessa conjuntura adversa. E aí, leva a pensar um pouco, e aí queria ver o comentário de vocês também, com relação a isso. Como é que se fazia como é que se faz para alterar uma lei ruim? Né? É só com uma medida judiciária? Né? É só com uma medida legislativa? Não, mobilização, a pressão social, tendo aí outras formas de pressão que não são institucionalizadas. Né? É aquela alternativa que a gente vê. Dentro desse mesmo sentido, eu acho que a direção do nosso sindicato, infelizmente não está aqui nesse momento, ela assumiu uma estratégia de discutir várias questões, né, principalmente o nosso acordo coletivo, somente pela via judiciária. Né, pela via do judiciário. Então, assim, nós questionamos isso em outros momentos, em vários fóruns, até mesmo no Congresso, no seguinte sentido. E assim, desse jeito, não precisaria de sindicato. Só bastaria contratar um escritório de advocacia, né, para fazer esse tipo de intervenção. Quer dizer, não estamos aqui negando a importância, né, de questionar, de utilizar esta outra forma de luta, que é a via jurídica. Né? Mas ela não é a via principal no nosso entendimento. Né? E sobre a questão da Embrapatec, eu lá no Congresso, eu fiz uma pergunta, quem estava expondo lá, assim, faltou combinar com os russos, né? Então, aquela história do Garrincha, né? Recebendo a preleção do técnico, tal, eles vão, né? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, ia jogar contra a Rússia. Mas aí os russos estão sabendo que a gente vai fazer tudo isso, eles vão deixar a gente fazer tudo isso? Né? A pergunta do Garrincha. Então, assim, há vontade política nessa questão desse projeto de lei de autarquia especial. É bacana, é interessante, mas nesse momento, com o Congresso com esse perfil, né, nada estatizante, né, ao contrário, né, de que maneira você vai assumir isso? Então, o projeto ele fica, com todo respeito ao Cacau e ao pessoal que fizeram, ele está descolado da realidade, né? Está descolado da realidade e da conjuntura hoje. Né? É um projeto que devia ser apresentado num governo que tinha um perfil mais estatizante, né? E que não há mais. Né? Então, eu acho assim, fica uma forma de um projeto que não há consonância com o perfil e a correlação de forças que temos hoje no Congresso para aprová-lo. Ok, Vinícius, próximo é o Elanderson. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Como o Mário acabou de falar, meu nome é Elanderson, faço parte da diretoria da Seção Pará, em Belém do Pará. Bem, o nosso companheiro lá, o Paulo,
né, me reporto primeiramente a ele, as falas dele, que é interessante, né, que você falou de terminologias, né, e a gente, ao longo do tempo, né, não só na universidade, mas também fora da universidade, a gente tem uma certa curiosidade sobre a construção dos sentidos, né, das terminologias, né, dentro das universidades, a gente estuda a questão da semântica, semiótica, né, e a gente vê que dentro dessas terminologias existem muitas diferenças, ao mesmo tempo aproximações, né? Como da palavra que você falou, conectados, né? Às vezes nós estamos conectados, mas não estamos ligados, né? E vice-versa, às vezes estamos ligados e não estamos conectados, né? E uma prova disso acontece dentro da Embrapa, né? O Simpaf, ele não representa somente a Embrapa, né? A gente tem que deixar bem claro aqui, né? Tem a Pesagro, tem a Codevasf, né? Que também fazem parte do Simpaf. E que também, de certa forma, né? Às vezes está muito mais distante, né, do Simpaf do que de outras instituições e de outras representações. Dentro da Embrapa mesmo, a gente vê essa fragilidade, né, porque hoje, atualmente, os pesquisadores, né, a gente está falando muito aqui na questão dos pesquisadores, né, justamente pela questão do tema, do marco da ciência e tecnologia. Mas dentro da Embrapa mesmo, os pesquisadores agora criaram uma associação. Eles criaram uma associação cuja representação ainda é um pouco obscura, porque a gente não sabe qual é o intuito de verdade dessa criação dessa associação dentro da Embrapa, como se os pesquisadores estivessem dentro de uma atmosfera, né, que não envolve o restante do corpo de funcionários da Embrapa, como analistas, técnicos e assistentes. Os analistas, às vezes, até que se colocam ainda dentro dessa atmosfera, mas somente quando os pesquisadores querem colocar eles lá dentro dessa atmosfera, né? Mas os técnicos e os assistentes, né, que tem poucos aqui, infelizmente, né, que fazem mesmo, de fato, a pesquisa no campo, que, de fato, produzem resultados juntamente com o trabalho teórico também e prático do pesquisador, mas o pesquisador não faz a Embrapa sozinho, né? E a Embrapa perpassa por uma série de fatores consonânticos com a questão política, né, ligados diretamente com a questão política, que fragiliza a instituição. Hoje, a Embrapa ela corre o risco de sofrer uma intervenção até militar, não só a instituição Embrapa, mas outras instituições. Por quê? Porque não existe segurança. Na Embrapa, lá em Belém do Pará, segunda-feira de carnaval, eu estava trabalhando no plantão, como é de costume, né, que a pesquisa ela não para, pode ser sábado, domingo ou feriado, mas tem um cronograma e tem que se seguir, tem que se cumprir. E na segunda-feira de carnaval, eu fui assaltado dentro da Embrapa. O cara botou a arma na minha cabeça, levou meu celular, levou o dinheiro, levou inclusive até a arma do guarda. Né, o que é mais ainda irrisório, né, dá vontade de sorrir mesmo disso, né. E nós levamos a questão à chefia da unidade, e a gente vê que a chefia da unidade disse, olha, a gente não tem o que fazer porque o corte no orçamento veio de Brasília, e Brasília disse que a gente não pode contratar mais segurança. E não é só a questão da Embrapa, tem a Universidade Federal, que é próxima lá da Embrapa, a Universidade Federal do Pará, a UFPA, temos a UFRA também, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, que está todo mundo entregue às baratas, né? Está todo mundo com medo até de ir trabalhar. Eu mesmo passei 3 dias com medo de trabalhar. Porque será que o cara não ia voltar para buscar minha moto? Né? Será que o cara não ia voltar para buscar um equipamento que tem lá, que é um ultrassom, que custa mais de 10 mil reais? Se ele souber, ele vai buscar, ele vai voltar e vai buscar. Então, é uma coisa que a gente fica, às vezes, percebendo a fragilidade também do Simpaf. Ao longo dessas últimas 3 gestões, inclusive o nosso companheiro Vicente está aqui, que ele também foi presidente da primeira, né, dessa sucessão de 3 gestões, que a gente vem percebendo um distanciamento do sindicato, dos próprios trabalhadores. O sindicato, o Simpaf, a Direção Nacional, ela está, podemos dizer, que conectada com esse fórum, mas não está ligada. Por quê? Porque não tem representação. Era o momento do presidente estar aqui, para discutir um tema tão importante que é a Embrapa Pública. Que Embrapa queremos? E o próprio presidente do Simpaf não está aqui. As próprias lideranças da direção nacional, né, estão no sentido contrário da luta. Estão construindo um distanciamento cada vez maior da base. Não escuta a base, e às vezes, quando escuta a base, dando direcionamento para ações que acarretarão em prejuízo para a categoria. Brevemente, agora, no acordo coletivo, a direção nacional optou por colocar para aceitar a perda de direitos. E a grande maioria das sessões votou a favor. E que interessante isso, né? Não, o próprio sindicato, que, ao longo do processo histórico, conquistou várias coisas, agora ele está abrindo mão, está dando de mão beijada. Então, que sindicato é esse que nós temos também, né?
Porque o evento é promovido pelo Simpaf. O Simpaf é construído por várias e várias seções sindicais. E, no entanto, só algumas estão aqui. E a grande maioria está sendo direcionada erroneamente para um caminho que não tem mais volta, como todo mundo já colocou aqui. Os palestrantes, as pessoas que falaram e aqueles que estão pensando em falar. Né? Então, fica muito difícil. Então, esse paradoxo terminológico, né, semiótico ou semiológico, né, porque existe uma diferença também entre esses dois conceitos, né, existe também uma diferença, parece que nós estamos cada vez mais conectados e não ligados. Né, dentro da instituição, já vou acabar. Dentro da própria instituição, o Simpaf, existe isso. Então, o sindicato, enquanto ele não resolver essa vaidade de quem direciona a luta, não vai ter como. A gente vai estar simplesmente aqui, infelizmente, não sendo pessimista, mas realista, a gente vai estar jogando palavras ao vento. Porque o sindicato não se aproxima da sua base. O sindicato não se aproxima dos movimentos sociais. O sindicato está fazendo o quê, então? Briga jurídica, como nosso companheiro acabou de ressaltar aqui. Então, o Simpaf é só isso? E até mesmo porque não dá para confiar na justiça. Né? Eu nunca confiei. Né? Apesar dela ser cega para algumas coisas e para outras não. Né? Mas eu nunca confiei na justiça, porque a justiça ela é um pilar da estrutura do sistema. Elanderson, beleza. Concluindo. Obrigado, Elanderson. Próximo. Aí, é só isso mesmo, pessoal. Não, maravilha. Próximo é o Zezinho e, por último, a Paula depois. Bem, primeiro saudar a mesa, os companheiros do plenário. Eu sou o Zezinho, sou agricultor familiar lá no Vale do Ribeira, região mais pobre aqui do estado de São Paulo, onde tem um DH baixo. Na questão financeira, mas na biodiversidade somos riquíssimos. E eu estou diretor na federação e já agradeço o convite para a Federação da Agricultura Familiar do estado de São Paulo, a FAF. Estou diretor da federação. E estou assessorando o deputado federal Vicentinho nas questões rurais. Bem, eu primeiro queria direcionar a fala do Paulo. Paulo, eu não sabia como foi a constituição da Embrapa na década de 70, qual o objetivo que ela foi formatada. Eu não sabia isso assim muito claro, mas no dia a dia, isso aí a gente via. Porque quando a gente discutiu política de território, e estava envolvido vários atores do governo, e a gente via, e sempre tinha uma reivindicação a questão da Embrapa. E muitas das vezes a Embrapa ela não estava presente. Então a gente via esse distanciamento, a não ser vamos dizer, os subversivos da Embrapa que rompiam o cerco e fazia chegar a política pública lá para o agricultor, que eu conheço alguns. Então, quando tu fala na resistência, eu vejo sim que tem resistência. Pessoas que estão preocupadas com o modelo de soberania alimentar desse país, que eu acho que é aí que tem que ir o mote que Embrapa queremos. Nesse sentido, Paulo, eu acho que nós temos que ter claro o que está... A gente tem que ter claro o que está na conjuntura. Está na conjuntura que tem um acordo. Quem está comandando o país não é o Temer, é o capital. E o capital está dando as regras. E é por isso que o doutor falou ali que está passando a reforma da Previdência, não foi porque nós fomos para a rua e demos uma segurada. Mas a gente vem mobilizando desde o ano passado. Mas passou a reforma trabalhista, o congelamento de gastos. Então, ou seja, o capital ele colocou uma agenda dura. E aí, qual é a nossa resistência em relação a isso? Muitas das vezes a gente discute a resistência dentro do nosso quadrado. Aí eu que discuto com o meu grupo a minha pauta. A gente não unifica. Por exemplo, quando tu fala aí, Paulo, a questão dos pesquisadores da área da saúde, nesse grupo vai estar o debate da questão da soberania alimentar, que nós estamos perdendo muito soldado. O pessoal está comendo muito mal. Está empurrando, eles estão cozinhando com óleo de canola, que é um veneno. Será que eu que produzo alimento? Pelo menos a minha fala não vai chegar, mas qual é a conexão que a gente faz com pesquisa, produção
de qualidade nesse sentido. Até para poder ter nossos exércitos firmes para fazer a luta. Então, eu acho que quando tu fala na desconexão, eu entendo que é essa. E aí eu acho que o tema que nos unifica, eu acho que é que modelo de país nós queremos. Porque falar só em pesquisa, você fala num negócio que não unifica. Nós vamos ter que discutir modelo de país. E aí, doutor, me desculpa, mas eu também não confio no judiciário. Até porque esses caras, quem fez a lei não foi nós, não foi a classe trabalhadora. Foi o filho de barão e assim por diante. O que foi feito, algumas remodelações, remodelar dali, mas até porque não existe habeas corpus para pobre. Então, se existir, me fala que eu não sei. Então, nesse sentido, a única coisa que eu vejo é a desobediência civil. Que não tem como a gente achar, haja visto o que está acontecendo com o companheiro Lula. O absurdo que é do processo. Pelo menos quem deu uma olhada por cima, né, em alguns pontos, sabe que é um absurdo. Ou seja, e aí o companheiro, eu vi aqui de manhã cedo, se a gente vai ter uma liderança que unifica. Não vai ter se nós formos frouxos e não for para a rua e fazer a unidade da luta da classe trabalhadora. Então, eu acho que a gente não vai esperar dar outro golpe. Eu acho que a gente tem que fazer o debate sim, mas vamos unificar a luta para a gente poder garantir a resistência frente à agenda neoliberal que quem está ditando é o capital. Esse é o entendimento que eu tenho. Ok, companheiro Zezinho, obrigado. E passo para a Paula, então, próxima. Obrigada. Eu sou Paula Falcão, sou pesquisadora da Embrapa. O que eu quero dizer é que eu ouvi aqui hoje de manhã dos nossos 2 palestrantes da mesa sobre formas de resistência, sobre intervenção militar no Rio, sobre impeachment, que o advogado Fernando prefere chamar como golpe. Eu ouvi sobre reforma trabalhista, reforma da Previdência e vários outros pontos, resistência e luta. Eu gostaria de ouvir da mesa, que foi por isso que eu vim aqui, que eu não ouvi, quais seriam os pontos positivos e negativos de termos uma Embrapa, quais seriam os prós e contras de termos a Embrapa transformada numa autarquia. Eu não ouvi nada disso aqui. E sinto muito, porque uma das observações que um dos palestrantes da mesa anterior falou foi sobre a democracia blindada, quando ele diz que apenas parte dos cientistas participaram do marco legal da ciência e tecnologia, quando foi dado a entender que vários cientistas participaram. No entanto, eu vejo nesse jornal aqui o seguinte: pesquisadores da Embrapa, vindos de 15 estados, se reúnem hoje em Campinas para debater o futuro do principal instituto de pesquisa do país. Eu acho que não tem 2% dos pesquisadores da Embrapa aqui. Então, esta mesma forma de chamar de democracia blindada é o que se usa aqui também. Cadê os pesquisadores que vão discutir o futuro do Brasil? Cadê a discussão sobre a transformação da Embrapa numa autarquia? Não vi nada disso. Tá, obrigado, Paula. Eu queria só fazer algumas colocações rápidas aqui. Antes da mesa aí já faz a percepção de cada um e seria já as considerações finais, né? Nós, na realidade, foram colocadas várias questões aqui nesse plenário e que, pelo que nós percebemos, né, que é inclusive o papel um pouco nosso nessa fala, de que nós temos um momento de retrocesso, né, democrático, retrocesso político, vivendo quase que um estado de exceção, e de que nós precisamos ter um processo de resistência, né? E esse processo de resistência para a Embrapa pública, né, e que Embrapa nós queremos, não será feito de maneira isolada. Então, a Embrapa, os trabalhadores da Embrapa, o sindicato, movimentos sociais, outras forças políticas, professores, universidades, enfim. É um conjunto de organizações e de atores sociais que poderão, né, e deverão desencadear um movimento, e esse evento é uma parte desse movimento. Esse evento se propõe a dar uma contribuição para esse processo,
sem o qual nós realmente não conseguiremos resistir, né? E a discussão jurídica, como foi aqui colocado por vários companheiros e companheiras, é uma parte desse processo, né? A luta política e a luta de mobilização, ela é fundamental para que nós possamos construir um Brasil mais justo, barrar o avanço do neoliberalismo e tentar construir uma Embrapa pública que sirva aos interesses de uma sociedade mais justa. Eu acho que é dentro desse espectro que eu, então, passo agora a palavra. Vamos inverter agora, passo para o Fernando, então, fazer as suas ponderações em relação às colocações. Eu só queria fazer uma observação. A colega Paula, ela mostrou uma matéria, que eu não sei que matéria é essa, né? Então, nós organizamos esse evento. Esse evento foi chamado pela sessão... Esse evento é uma realização da nossa sessão sindical, como nós falamos no início, parceria com a Unicamp e com o Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública, apoiado por 22 sessões sindicais, e nós chamamos, né, a comunidade, os movimentos sociais, os sindicatos da região, para participar desse processo, né? Então, inclusive nós conseguimos uma coisa interessante, que foi a nossa sessão sindical. A nossa sessão sindical tem uma configuração um pouco diferente, né? Ela tem 3 unidades da Embrapa na nossa região, em 2 cidades diferentes, e nós conseguimos, com o esforço da sessão sindical, com que as chefias liberassem todos os trabalhadores e trabalhadoras a participarem desse evento. Então, aqui tem um número, eu acho que significativo, né, de pessoas participando, não é o ideal, mas todas as pessoas que quiseram participar, ou quisessem participar desse evento aqui de Campinas e Jaguariúna, foram liberadas para tal. Se não estão, não sei o motivo, né? Esse evento teve uma ampla divulgação, né? Então, eu acho que as pessoas sabem do evento, foi liberada para participar do evento, e se não estão aqui, devem ter coisas mais interessantes e mais importantes para debater. Mas isso não importa, importa que nós estamos aqui, eu acho que tem que valorizar quem está aqui fazendo o debate, quem está aqui, nós temos companheiros e companheiras que vieram de diferentes regiões do país, de norte a sul, a leste a oeste, que estão preocupados realmente com o futuro do Brasil. Eu acho que a Embrapa é uma parte, né, do Brasil, de um país mais justo, mais igualitário, mais democrático, e, nesse processo, a Embrapa é um componente importante. Então, eu passo a palavra ao doutor Fernando. Vamos tentar fazer um apanhado geral das falas. Da fala do Cacau, eu acho que está na mesma linha. Sim, apesar no início da minha fala sobre a autarquia, possibilidades de criar autarquia, no aspecto jurídico, eu não vejo nenhum problema, e também acho que foi até muito bem feito o parecer do escritório do Aires Brito, as previsões lá. Acho que teriam pouquíssimas, acho que claro, o debate sempre é muito bom, mas pouquíssimas alterações quanto ao conteúdo para debate. O problema maior é o aspecto, que concorda comigo, que é o momento político que a gente passa. Então, de fato, a gente está alinhado, apesar a intenção é boa, mas eu não vejo nenhuma viabilidade nesse momento. E acho que é no mesmo sentido da fala do Vinícius também. Esse momento é muito complicado para colocar um projeto desse, porque dentro do Congresso pode ser alterado o teor dele. Essa que é a grande preocupação. E você apresenta o projeto, você pode criar várias formas, já entrando no aspecto da pergunta da Paula. Você coloca com uma redação. Qual que são as vantagens e desvantagens? Depende de como for essa redação. Ela pode ser alterada, a redação. A autarquia não é um modelo totalmente congelado. Claro, a autarquia tem personalidade jurídica de direito público, diferente de personalidade jurídica de direito privado, que são as empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas depende de como tiver essa alteração, essa lei. Então, por mais que a apresentação tenha uma redação, ela pode virar um Frankenstein. Então, é esse que... Então, já no ponto do questionamento da Paula, qual que é a vantagem? O que eu posso falar de forma muito sucinta a autarquia necessariamente vai ser uma personalidade jurídica de direito público.
Empresa pública, ela tem personalidade jurídica, igual à sociedade de economia mista, tem personalidade jurídica de direito privado. Autarquias, você tem pagamento por precatório. Qualquer dívida, você paga por precatório. Empresa pública, não. Então, tem uma série de questões de um maior engessamento da administração. Isso, em decorrência disso, eu acho muito difícil a aprovação. Agora, o nível de engessamento é a lei que vai ser criada. Agora, a fala do Zezinho falou, me desculpa, eu não confio no judiciário. Não precisa pedir desculpa nenhuma. Também eu não sou do judiciário, não. Eu utilizo o judiciário para apresentar as minhas reivindicações. Não estou discordando, não. Também o judiciário tem uma série de problemas que os advogados não negam, independente do interesse dos clientes dos advogados. E eu até esqueci da minha fala, eu achei interessante para subsidiar dados. Até imaginei que o economista Jensen, do Diese, falaria. Tem uma nota técnica do Diese, super recente, de janeiro de 2018, tem no site do Diese. Empresas estatais e desenvolvimento. Considerações sobre a atual política de desestatização. Então, uma trabalhação um pouco mais de 15 folhas, de 15 páginas, tem muito conteúdo, gráficos, dados econômicos, que acho que vale a pena a leitura. É só entrar no site do Diese, que eu acho que... Pois não? O Diese, o site deles, nota técnica, tem um campo específico, nota técnica. O título do trabalho, Empresas Estatais e Desenvolvimento. 2 pontos. Considerações sobre a atual política de desestatização. Então, traz todo um histórico de investimento, muitos dados. Eu acho que ele é interessante, eu acho que contribui para o debate. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu fico à disposição, agradeço. E se alguém quiser continuar discutindo algum aspecto, posteriormente eu fico à disposição por e-mail, telefone, ou através do Mário também para a sessão. E se alguém quiser me chamar para alguma sessão sindical para falar aspecto jurídico, eu estou à disposição em qualquer outro evento. Obrigado, Mário. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Fernando. E passo para o Paulo fazer as suas considerações. Obrigado, Mário. Bom, eu queria agradecer as questões e, mais uma vez, agradecer o convite e começar concordando aqui com o Fernando, que eu também não consigo, não pelo lado que ele analisa, que é o lado mais assim da conjuntura jurídica, mas também não vejo nenhum cenário de privatização no horizonte da Embrapa. Por uma razão, não é funcional ao sistema. É necessário que o Estado cumpra aquilo que as empresas privadas não estão dispostas a fazer. O que a Embrapa faz, e eu disse isso na minha primeira intervenção, ela é extremamente funcional, né? E não há empresa que está disposta a assumir pesquisas de alto risco, muitas vezes, alto risco no sentido de você investir e no final não ter o produto, longo prazo e alto custo. Isso é papel do Estado. Esse é o papel do Estado, que eles querem mínimo, mas para isso eles precisam. Então é necessário ter uma empresa que mobilize recursos públicos para atender a interesses privados. Então, desse ponto de vista, agora, é necessário mudar o formato. Né? O formato, não só o formato jurídico, mas a própria lógica administrativa de gestão interna da Embrapa e essa ideia de pensar que as unidades vão se orientar por produtos, tirando totalmente a autonomia dos pesquisadores para montar sua agenda de pesquisa. Quer dizer, isso a lógica é uma lógica de você pensar que inovações mais no campo incremental do que inovações mais radicais, que é o que a gente precisa. Então, é você estar sempre, o tempo todo, respondendo novas perguntas para manter o mesmo sistema funcionando. Quando eu fiz parte de unidades da Embrapa, eu me dava o trabalho de pegar os planos, nas que eu participei,
investimento na pesquisa pelos anos, e era bastante curioso, umas mais, outras menos, que boa parte do investimento na pesquisa era feito para resolver problemas que a própria tecnologia tinha criado. Então, você fica dando volta em torno a um problema, né? É uma nova praga, é um problema de degradação do solo, é um problema de não sei o quê. Ou seja, o modelo é gerador dos problemas que ele mesmo tem que pesquisar para solucionar. Né? Então, essa é a lógica, quer dizer, que você é tanto de ir patenteando, vai produzindo inovações, mercadoria, patenteadas, e a serviço da reprodução do capital, mais uma vez. Então, eu não vejo esse cenário, eu acho que essa questão da Embrapa Tech é gravíssima, falando bastante de resistência. Eu acho que falar de resistência, muitas vezes fica parecendo que a gente cai na defensiva, porque a gente está dizendo que a gente não quer. Mas é necessário resistir e lutar pelo que a gente quer. Então, um documento como esse eu acho extremamente importante. Você botar em debate e elaborar aquilo que você imagina que poderia ser. Se ele vai ter e eu estou de acordo que esse momento, politicamente, você se arriscar a entrar numa arena, né, de leões, você vai ser destroçado. Né? Mas isso, do ponto de vista político-pedagógico, tem um grande papel. Né? Que é exatamente, bom, vamos abrir um debate como é que deveria ser, ou como que a gente acha que deveria ser. E juntar força política para lutar por um caminho. Porque se a nossa luta é uma luta de resistência, a luta do não, e a gente não está dizendo qual é o sim, onde está o caminho. Então, por isso que a gente gosta sempre de dizer, no nosso campo da agroecologia, que a gente faz denúncias e anúncios, a partir das nossas experiências, a partir das nossas práticas, e vai construindo nossas proposições a partir das evidências que a gente mesmo consegue demonstrar. Por aqui vai, esse aqui é o caminho. Então, você ter coesão política, né? E aí construir as conexões, né? De dentro para fora, em diferentes instâncias, com outros movimentos sociais, quer dizer, para o que é o não e o que é o que nós gostaríamos que fosse, qual é a direção, quais são as diretrizes, que é a pergunta que vocês estão colocando. Acho que essas diretrizes elas precisam ser construídas, porque senão se a gente entra num espaço de negação, isso pouco a pouco vai dilacerando, vai enfraquecendo a nossa capacidade de resistência. A resistência, ela tem capacidade de progredir e ganhar força política se ela tem um horizonte na frente. Então é preciso saber construir esse horizonte. Eu acho que o horizonte... Bom, aí tem uns problemas, né? Quando a gente vê assim, essa epígrafe aqui, eu fico... Né? Uma epígrafe assim, é o triunfalismo do agronegócio. A Embrapa foi responsável pela agricultura brasileira, produziu 240 milhões de toneladas. Quer dizer, esse tipo de discurso, né? Que está aqui no parecer, eu acho que é preciso, ao discutir formato jurídico, é preciso qual é a finalidade. Nós queremos continuar com a economia baseada, uma economia primária, de produzir commodities agrícolas em grandes extensões, e dizer aqui, bom, faz parte da economia, é pesado. Tudo bem, mas isso é uma ficção. A gente sabe que isso aqui é uma ficção. Isso é totalmente insustentável. E o Estado sustenta isso aqui. Ele é insustentável, mas o agronegócio brasileiro, ele deve 250 bilhões de reais em dívidas. E não paga. E é o Estado que está negociando. Né? Então, nós precisamos, ao mesmo tempo que vai discutindo o formato, qual é o melhor formato de funcionamento dentro do Estado, é preciso discutir a orientação, para onde nós vamos. Né? Acho que são coisas combinadas, não são elementos. Para discutir a questão, a natureza pública, é necessário discutir a orientação da pesquisa. Porque a gente pode ter uma empresa pública extremamente funcional ao setor privado. É o que nós tivemos até hoje. Então, é necessário, já no bolo da resistência, ir pensando numa proposição de como que a Embrapa ela consegue, quer dizer, orientar os seus serviços, quer dizer, mobilizando, trabalhando junto com movimentos sociais e tudo. Porque eu acho que boa parte dos recursos, e a gente sabe, eu não estou falando aqui coisa que seja novidade, né? Pela própria constituição histórica da Embrapa, ela tem sido bastante funcional à reprodução desse tipo de modelo.
A questão da terra, que o Oswaldo pergunta, de fato houve uma desconstituição da terra na época do Collor e na época dos governos de Lula e Dilma, houve uma tentativa, inclusive um grande esforço de investimento de novo na terra. O que não houve, e eu acho que essa foi uma grande falha, foi repensar todo o sistema de pesquisa e a terra. Né? Naquela ideia de que a pesquisa tem uma função, a terra passa mecanicamente pela terra para chegar nos agricultores uma linha direta. Né? Isso é um modelo falido, é necessário, é absolutamente fundamental revitalizar a terra, mas, ao mesmo tempo que revitaliza a terra, tem que pensar o modelo de terra e pensar o modelo de pesquisa. Né? Então, assim, pensar o modelo da década de 70, onde as matérias estão funcionando, né? E a Embrapa produzindo tecnologias e a terra, eu acho que isso aí não vai... Mais uma vez, é um sistema funcional ao agronegócio. Quem ganha é o setor financeiro, quem ganha é o setor industrial, e quem perde é a agricultura, e, sobretudo, a agricultura familiar. Né? Um último ponto da desconstrução que está acontecendo, que eu queria chamar a atenção aqui, que dentro da Embrapa existe uma força grande da agricultura familiar, é exatamente o risco que nós temos de perder a categoria agricultura familiar, o reconhecimento que o Estado, que foi conquistado pelos movimentos sociais, da categoria agricultura familiar. Isso também está em risco, né? Não só pela extinção do Ministério, mas porque, pouco a pouco, vai se deslegitimando. A agricultura é uma coisa só. E é uma coisa só e é regida por leis próprias, que é a lei do agronegócio, é o mercado. Né? A agricultura familiar, exatamente, a grande conquista da agricultura familiar foi pensar, a agricultura familiar funciona de outra forma. Tem benefícios, vários benefícios para o conjunto da sociedade, e esses benefícios precisam ser reconhecidos, e por isso a agricultura familiar é merecedora de políticas específicas. E a Embrapa, ela exercitou bastante nesses últimos anos. Isso está sendo ameaçado. Então, o campo da agricultura familiar, dentro da Embrapa, eu visualizo que esse é um campo de resistência, né, que a partir daí, e o vínculo com os movimentos sociais que a gente está falando, eu vejo principalmente quem vem a partir desse campo. Né? Então, é um pouco... Acho que esse que é o elemento essencial que a gente precisa pensar, que isso aí é uma possibilidade de fazer pontes com o campesinato, né, com os povos tradicionais e tudo, que esse aí é uma força capaz de pesar nesse momento de desconstrução, mas ao mesmo tempo a gente precisa para onde nós vamos, quais são os nossos anúncios. É isso. Obrigado, Paulo Peters, pelas suas considerações finais. Agradeço mais uma vez à mesa pelas contribuições, pelo debate. Então, agora nós teremos o almoço, pessoal.